minutinho. Bem, boa noite a todos. Boa noite, Satisfação de estar... companheiros. Boa noite. Hoje. Posso começar? Então, vamos lá. Boa noite a todos. Satisfação de estar aqui com todos vocês. Ficou mudo o seu telefone, o seu microfone. Jéssica, por favor, repita. Repita. Isso que quase eu não falo no microfone. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Satisfação de estar aqui com todos vocês. Nós estamos reunidos mais uma vez para o lançamento da Campólio, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Eu sou o Gessner Dias Júnior, coordenador regional da imagem pública da região 31, até o dia 30 de junho deste ano. Depois, a Silmara, do Distrito 4640, estará me substituindo com toda a competência e sabedoria no qual o cargo exige e que ela estará à frente e terá um momento aí com o Carlos Daniel, que é o coordenador da região 29. Satisfação de estar com todos vocês aqui, espero que nós tenhamos um grande momento, um momento de muita inspiração, e é uma honra participar com todos vocês. Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, como o próprio Jéssica disse, essa campanha tem a intenção da gente fazer aí a Nacional da Vacinação contra a Poliomielite. Eu sou Carlos Daniel Fernandes, coordenador regional da imagem pública para a região 29. E os microfones de vocês serão fechados, esse evento será gravado, e as perguntas, por favor, sejam feitas no chat, tá? E serão respondidas no final dessa apresentação. Almiro, se puder fechar aí os microfones todos, por favor. Eu não consigo fechar aqui, acho que é o Gés, né? O Gésia, tá certo. Bom, nesse momento, então, convidamos o companheiro e coordenador da Índio Polional para a região 29, Almiro Schmidt, que fará uso da palavra. Bom, boa noite a todos. Eu quero inicialmente agradecer o apoio da Coordenação de Imagem Pública, aos companheiros Gessner, Carlos Daniel e a Silmara. Agradecer o apoio incondicional do diretor Henrique e, em seu nome, agradecer ao colegiado de diretores brasileiros que estão também nessa sala. Agradecer ao nosso presidente indicado de Rota Internacional 2025-26, nosso companheiro Mário César, que acabou de chegar agora há pouco da Nigéria. Agradecer a sua presença. Agradecer a presença do nosso curador da Fundação Rotária, Carlos Sandoval, do ex-curador Marcelo Reich, e, em seus nomes, os ex-curadores da Fundação Rotária também aqui nessa sala. Agradecer às lideranças rotárias, governadores atuais, futuros, anteriores, nossos coordenadores regionais de todo o Brasil, nossos coordenadores distritais da polio, rotaractianos, interactianos, enfim, nossa família rotária, que nos prestigiam, e ao nosso convidado mais do que especial, Dr. Éder, do Ministério da Saúde do Brasil, que nos falará daqui a pouco. Bom, eu não poderia falar diferente, é com profundo pesar que acompanhamos os impactos das enchentes, das chuvas do sul do nosso país. Expressamos a nossa gratidão aos rotarianos e voluntários que estão trabalhando incansavelmente para oferecer ajuda e apoio às comunidades atingidas. O compromisso em servir e sua prontidão em agir em momentos de crise são exemplos inspiradores de solidariedade e compromisso com a população atingida. Eu quero destacar que a atuação imediata do nosso diretor Henrique e do nosso coordenador regional da Fundação Rotária da região 31, Paulo Eduardo Fonseca, que estão coordenando todo o apoio e arrecadação de fundos para os 5 distritos rotários do estado do Rio Grande do Sul. Como membros da família rotária, estamos unidos em nossa missão de prestar auxílio às pessoas necessitadas e ajudar a reconstruir as comunidades afetadas. Juntos faremos o possível para oferecer conforto, assistência e esperança àqueles que enfrentam essa adversidade. Bom, em nome da Coordenação para a Erradicação da Polio aqui no Brasil, representados aqui pelo nosso coordenador Nestor, da região 31, e eu, da região 29, e os rotarianos de todo o país envolvidos no programa corporativo número 1 do Rotary, que é a erradicação da polio em todo o planeta, expressamos nossa profunda gratidão
ao Ministério da Saúde, a qual somos parceiros, representados aqui pelo nosso doutor Éder, por liderar essa importante campanha nacional de vacinação, a Campolio. Sabemos que a poliomielite não tem cura, mas podemos preveni-la por meio da vacinação. No entanto, para alcançar a erradicação total dessa doença, nós precisamos melhorar nossa cobertura vacinal em todo o Brasil. O Rotary é um dos principais parceiros da Organização Mundial de Saúde na Iniciativa Global de Erradicação da Polio. Graças aos nossos esforços conjuntos, nós percorremos já 99,9% deste caminho. No entanto, a poliomielite ainda persiste endêmica em 2 países. Todos sabemos, o Paquistão e o Afeganistão. Enquanto nós não eliminarmos o último caso, não podemos relaxar em nossos esforços. Portanto, é crucial que continuemos a aprimorar nossa cobertura vacinal, garantindo que todas as crianças recebam as doses necessárias para que se protejam contra a poliomielite. Somente através da vacinação em massa e da conscientização da população, nós podemos alcançar nosso objetivo final de um mundo livre da polio. Então, vamos nos unir, vacinar e proteger nossas crianças. Juntos, nós podemos vencer a poliomielite. Então, usando essas palavras, eu retorno a palavra ao Carlos Daniel e, em seguida, vamos passar a palavra ao nosso diretor, Mário César. Muito bem. Sim, eu convido nesse momento o diretor Henrique Vasconcelos para dar as boas-vindas e falar sobre o evento. Henrique? Meus amigos, boa noite. Antes de começar a minha fala, eu queria, em nome do nosso presidente Mário, que pediu, porque ele chegou agora de viagem, está sem voz, adoentado, ele queria começar. Então, eu passo primeiro para o Mário, a questão de elegância, ouvir o nosso presidente. Por favor, presidente, em primeiro lugar. Presidente Mário. Abriu o microfone do Mário. Obrigado a todos. Como vocês podem ver, a minha voz não é a voz do Mário, mas é que eu acabo de chegar de uma viagem à Nigéria, 24 horas no avião, ar-condicionado, comida muito apimentada, com refluxo, então isso afetou aqui a minha capacidade de falar com muita clareza, mas eu não podia faltar a esse convite dos meus amigos, que são meus amigos, né? Não são apenas sênior líderes do Rotary, o Henrique Vasconcelos, o Marcelo Reich, o Carlos Sandoval, do México, e eu queria mandar um recado positivo para todos vocês com relação ao papel do Rotary na conscientização sobre a necessidade de vacinação da polio. Em particular, também o Dr. Éder Fernandes, que aqui representa o Ministério da Saúde, parceiro do Rotary há várias décadas nos programas de vacinação, em particular na vacinação contra a polio. Eu acabo de chegar da Nigéria, vocês sabem, como experts em polio que vocês são, que a Nigéria foi o último país a ser declarado livre da polio no Rotary. Isso foi em 2016. Ele era um dos 3 países endêmicos. Hoje, os 2 últimos ainda resistem, né? Temos esse ano 4 casos ainda, 2 no Afeganistão e 2 no Paquistão, que resistem a nós zerarmos a conta. Nós vamos conseguir zerar a conta, não há dúvida nenhuma. O Rotary não vai claudicar, não vai desistir no meio do caminho. Nós completamos as nossas tarefas e nós seguimos a filosofia de não deixar ninguém para trás. O Rotary não deixa ninguém para trás. E o Afeganistão e o Paquistão não vão ficar para trás, assim como a Nigéria não ficou. Mas o que eu percebi é que na Nigéria, tendo sido o último país a ter a polio erradicada, o último caso deles aconteceu em 2016, eles têm muito fresca na memória a incidência de casos de polio, o que já não acontece no Brasil, que foi declarado livre da polio há 30 anos, né, na década de 90. Então, o nosso papel hoje do Rotary é um papel fundamental no sentido de trazer, primeiro, a polio como advocacia, como defesa da causa
junto às entidades competentes, e aí está o representante do Ministério da Saúde como nosso interlocutor nessa área de influência e de atuação do Rotary International, que é a área da saúde pública. E o outro, a nossa conscientização junto às comunidades. Nós temos 2.300 e tantos clubes no Brasil. Nós temos que fazer valer essa nossa capilaridade e conscientizar a população, principalmente as mães de menos de 30 anos, que nunca viram um caso de pólio, de que a doença está aí, esperando uma porta de oportunidade para voltar. É só baixarmos o índice de vacinação, e hoje o nosso índice de vacinação está longe do ideal de 95% prescrito pela Organização Mundial de Saúde, que nós corremos o risco da recidiva, da reincidência, do ressurgimento da polio. E o Brasil não pode permitir isso de forma alguma. Nós não podemos voltar ao mapa negro da polio depois de 30 anos. E cabe a nós, rotarianos, cabe aos líderes do Rotary, vocês aqui presentes, continuar a disseminar essa prioridade de não permitir que a polio volte a afetar as nossas crianças. Obrigado a vocês pela atenção. Eu vou agora poupar minha voz, porque amanhã eu tenho 6 reuniões com o staff. Eu fiquei fora 10 dias entre a Europa e a África, mas eu fico muito contente toda vez que eu volto ao Brasil, a hospitalidade, ao acolhimento dos companheiros, dos meus compatriotas. Um grande abraço a vocês e até breve. E Você, Jéssica. diretor Henrique Vasconcelos, por favor. Boa noite. Obrigado, Jânio. Boa noite. Queria aqui saudar nosso presidente, esse amigo querido, Mário César, uma pessoa que eu estou testemunhando grandes avanços no Rotary. Não só ele, mas a Denise, viu? A Denise é o lado melhor dele, como a Renata é o meu melhor lado. Mas parabéns, Mário, parabéns pelas suas atividades aí pelo mundo todo mundo muito empolgado, parabéns. Queria saudar o nosso querido Carlos Sandoval, nosso curador, meu amigo, um grande amigo, querido, seja muito bem-vindo ao nosso encontro. O nosso ex-curador, Marcelo Reich, aqui presente, que cuida da advocacy aqui da polio aqui no Brasil, meu abraço também. Nossos Almiro e Nestor aqui presentes também, que está coordenando esse lindo evento, meus parabéns, junto com o Carlos Daniel, o Gerner, nossa futura Silmara aí, que está entrando na coordenação, todos os coordenadores, estou vendo aqui o Paulo Eduardo Fonseca, Edith, me perdoe, a Vera, o Rocco, todos vocês moram no meu coração. Muito obrigado por tudo que vocês fazem pelo Rotary. Em primeiro lugar, eu gostaria, rapidamente, não de 1 minuto, porque eu não quero me prolongar, mas um momento de silêncio em nome de todas aquelas pessoas que estão passando tanta dificuldade no Rio Grande do Sul. Então, eu peço, nesse momento, um pequeno momento de silêncio. Muito obrigado a todos. E também queria saudar, me desculpe, o doutor Éder, que está aqui. Muito obrigado pela sua presença. Pessoal, eu vou começar agradecendo a vocês, começando pelo Rio Grande do Sul, rapidamente. Não, vocês têm sido gigantes. Muito obrigado a todos que vêm doando, para aqueles governadores que estão coordenando aquele trabalho junto com o Paulo Eduardo. Parabéns a todos. Poxa, pessoal, vocês estão fazendo a diferença. Estamos chegando aí na nossa conta unificada, quase 2 milhões de reais. Nós vamos chegar lá. O Rotary Internacional reconhece o desastre, que só tinha aberto esse fundo, o fundo de grandes desastres, só tinha aberto para a própria enchente do Paquistão, o terremoto do Marrocos, o terremoto da Síria e da Turquia, da guerra da Ucrânia, e agora ele olha por nós brasileiros. Então, nós temos eterna gratidão ao nosso grande Sherman, amigo, querido, e o Mário também teve um papel fundamental para a liberação desse fundo, nosso querido Barry Racine, meu eterna gratidão pelo carinho. E aí nós vamos ter que fazer a diferença. Queria agradecer a todos e dizer ao povo, muitos gaúchos estão aqui hoje, que vocês não estão sós,
que vocês, o povo brasileiro, está junto, unidos, com amor no coração, com fé, que tudo isso vai passar logo, logo, e que nós vamos poder nos abraçar no 47º Instituto Rotary do Brasil, em Fortaleza. Eu peço a todos que, os que não fizerem, façam sua inscrição, porque faltam 3 meses, já estamos em cima da hora, compre o baile, que participe desse evento, que vai ser um evento que ele está fazendo muito com carinho, eu poder recebê-los aqui em Fortaleza. Quem puder, por favor, ainda não fez a sua inscrição, ainda não comprou o baile, por favor, faça, para que a gente possa nos organizar para isso. Mas hoje nós viemos falar de uma coisa que é o programa número 1 do Rotary Internacional e da Fundação, que é a Endpoly Now. Muitas pessoas, claro, tem muitos programas, graças a Deus que temos muitos programas, projetos de Rotary, de diferentes causas, mas esse é o nosso número 1. Isso tem que ficar muito claro para todos nós rotarianos, que o mundo todo está unido em prol da polio. Aqui nós vamos ouvir pessoas como grande, que têm um conhecimento muito forte em relação a esse tema. Pessoas que estão preparadas para trazer para palestras, conferências, e, por favor, façam o convite, para que possamos falar. Eu, que sou aqui do Nordeste, nossos índices de vacinação caíram muito, e é hora de nós respondermos para respondermos de forma concreta, para que os índices de vacinação cresçam. Vacinar é um ato de amor. Vacinar é fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Lamentar depois não adianta. Como o próprio presidente Mário falou, a hora é essa, do rotariano fazer a diferença. Por isso que nós criamos a nossa campanha Juntos contra a Polio, que vai vir esse ano, em outubro, e eu quero convidar aqui já o doutor Éder, o Marcelo Reich, o Paulo Eduardo, o Almiro Schmidt, os coordenadores da Fundação, para que a gente vai, que agora a gente vem, inclusive com a zona 23B, dos 7 países, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador e Bolívia, juntos para que possamos vacinar. Eu não vou me estender, porque agora as estrelas são outras. Eu sou um mero coadjuvante nessa noite. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por tudo que vocês fazem pela Fundação, pelo Rotary Internacional e, mais do que nunca, obrigado por que vocês fazem por vossas comunidades. Um beijo, boa noite, sucesso. Boa noite, Henrique. Obrigado pelas palavras. Eu convido neste momento o curador da Fundação Rotária, Carlos Sandoval, para suas considerações e boas-vindas a todos aqueles que participam deste evento. Carlos Sandoval. Gracias. Excelente trabajo de todos los líderes do Brasil en esta campaña nacional contra la polio. Los felicito, Enrique, Paulo, Almiro, presidente Mario. Un gran trabajo de todo Brasil. Felicidades. Obrigado, curador Carlos Sandoval. Então, nesse momento, vamos passar ao objetivo dessa reunião. Vou ler um breve mini currículo do Dr. Éder Gatti Fernandes. Ele graduou-se em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 2006. Cursou a residência médica em infectologia no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, São Paulo, de 2008 a 2011. Fez o treinamento em epidemiologia de campo pelo Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo, EPSUS, São Paulo, 2011 a 2013. É mestre em Saúde Coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, de 2011 a 2013. E doutor em Saúde Coletiva pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FMUSP, 2013-2017. É médico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e do Centro de Vigilância. E, atualmente, é diretor do Programa Nacional de Imunização, DPNI, do Ministério da Saúde. Então, com a palavra, Dr. Éder Gatti Fernandes, diretor do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Com a palavra o senhor, Dr. Éder. Perfeito. Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Eu gostaria, primeiramente, de desejar uma boa noite a todos aqueles que estão acompanhando
um bom momento para aqueles que eventualmente estejam assistindo uma gravação dessa reunião. E eu queria saudar o Rotary como um todo, tá? Saudar todos os rotarianos, destacar a importância que vocês representam no combate à poliomielite no mundo. Esse esforço de vocês, ele é notável, e ele certamente agrega muito no combate a essa doença e no atingimento da meta final, que seria a erradicação dessa doença, que é possível erradicá-la. E para isso acontecer, nós precisamos do envolvimento da sociedade civil como um todo, precisamos de mobilização, precisamos de advocacy, sabe, o advocacy positivo, o papel de influenciar a sociedade positivamente, e o Rotary desempenha esse papel muito bem. Eu tenho tido muito contato com o Rotary desde quando eu assumi aqui, e tem sido muito notável a presença do Rotary na dinâmica do DPNI. Carlos, eu posso compartilhar uma tela, por favor? Posso compartilhar? Eu queria Sim. apresentar alguns slides para vocês. Jéssica, você colocou o rosto? Isso, ok. Verifica se vocês estão vendo a Estamos. minha tela. Perfeito. Deixa eu só ir aqui. Então tá, Isso. vocês estão vendo em modo cheio, né? Sim, agora Perfeito. 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 Então vamos lá. O Brasil está sem poliomielite oficialmente desde 1999. 89. O último caso brasileiro é de 1989 e nós estamos desde 1994 com a certificação internacional de área livre de pólio. E isso se deve, obviamente, ao esforço que o Brasil fez na vacinação. Então, uma das coisas que o Programa Nacional de Imunização, ele nasce em 1973, é fruto da mobilização da vacinação contra a varíola, né? E depois ele ganha força com as campólios que começou ali em 1980 e foi avançando. Mas assim, eu trago aqui algumas fotos que demonstram bem o que é a poliomielite. A poliomielite, além dela ser uma doença que mata, ela deixa muitas sequelas. Então aqui a gente tem algumas fotos, por exemplo, de crianças com déficits neurológicos motores causados pelo poliovírus, né? Aqui no canto esquerdo superior, a gente tem ali fotos do que seriam os pulmões de aço, que são aquelas pessoas que dependiam desse equipamento para poder respirar, por conta da paralisia que o vírus da polio causava até os músculos respiratórios. Então, é uma doença que, além de ela matar, ela deixa muitas sequelas, né? Então, ela tem uma morbidade alta e, enfim, um impacto social enorme. E considerando a forma como o vírus se transmite, né, que é por transmissão fecal-oral, as pessoas que têm menos acesso a saneamento acabam sendo as principais vítimas. Então, é uma doença também que ela está muito associada à pobreza e à falta do saneamento. Então, fazendo um retrospecto da poliomielite no Brasil, desde o século XIX é um problema de saúde pública. No início do século XX, nós tivemos a descoberta do agente etiológico, e, na verdade, no século XIX ela é um problema no mundo, mas no início do século ela vira um problema para o Brasil, né? E aí começa nos anos 50 e nos anos 60, as primeiras vacinas surgem e começam as ações de vacinação. Então, na década de 60, começa as grandes vacinações. O Brasil lança o Plano Nacional de Controle da Poliomielite nos anos 70, que aí coloca a vacina na rotina de vacinação. Então, no primeiro calendário nacional de vacinação, nós já temos a vacina oral da polio, que é a vacina da gotinha. E aí, em 1980, destaca ali o Dia de Mobilização Nacional, que é de combate à poliomielite, conhecido como Dia D. E aí, em 1989, nós temos o último caso do poliovírus selvagem. E aí, em 1981, nós temos o último caso do poliovírus selvagem nas Américas, que foi na província de Junín, no Peru. E aí, em 94, o Brasil é certificado, e agora a gente tem ali a identificação do vírus no Afeganistão e no Paquistão. Ou seja, embora a polio tenha sido eliminada em vários países,
a gente não está livre da poliomielite, né? Então, tem ainda circulando no mundo e por isso que nós precisamos manter altas coberturas vacinais. E veja, o Brasil, ele agora tem acho que um ponto que faltou aqui foi no ano de 1986 a criação do Zé Gotinha. É importante deixar esse marco, porque o Zé Gotinha ele faz parte da cultura brasileira no sentido de mobilização e comunicação, e a gente tem usado muito o Zé Gotinha, eu vou falar um pouco sobre isso também. O Programa Nacional de Imunização, então, ele existe desde 1973, e ele é o grande responsável pela eliminação da poliomielite no nosso país, de promover a vacinação. Nós temos 4 coordenações gerais aqui no nosso departamento, e eu, enfim, não vou detalhar a estrutura, mas o PNI ele foi empoderado. Antes nós éramos uma coordenação geral, que era a CGPNI, e agora nós somos um departamento dentro do Ministério da Saúde, que é o DPNI. E o DPNI ele tem 4 coordenações gerais agora. Uma coordenação que cuida de rede de frio e insumo, uma coordenação que estrutura as políticas de vacinação, uma de farmacovigilância e a outra que faz a vigilância da doença. E aí é importante destacar como aqui nas barras azuis nós temos a incidência da poliomielite ao longo dos anos. E as linhas azuis lá em cima são as coberturas vacinais. E como vocês podem perceber, quando a gente começa as campanhas de vacinação, que a gente tem aqui a seta vermelha destacando o início dos Dias Nacionais de Vacinação contra a Poliomielite, e conforme nós consolidamos altas coberturas vacinais nessas décadas, a poliomielite ela vai diminuindo progressivamente a sua incidência até ela desaparecer com o último caso em 1989, e aí nós passamos mais de 30 anos já sem ter casos. Em 2012, nós tivemos a introdução da vacina inativada da polio, que é a de injeção. Então, ficou a vacina de injeção para a rotina dos menores de 1 ano, 3 doses, e a vacina de gotinha da polio ficou com 2 reforços, que são feitos ali na primeira infância. E aí, o Brasil ele tem queda das coberturas vacinais que começa a partir de 2016. E não é uma coisa exclusiva das vacinas da polio. Todas as vacinas do nosso calendário vacinal, elas caem a cobertura vacinal, o que deixa o país numa situação vulnerável muito séria, como, por exemplo, o risco de reintrodução de sarampo, o risco de reintrodução da poliomielite, descontrole de outras doenças imunopreveníveis que não foram eliminadas. Então, fica aí o compromisso do Brasil de recuperar essas coberturas vacinais. Então, logo que começou o ano de 2023, nós fizemos esse primeiro workshop para planejar, para identificar estratégias, o que nós poderíamos fazer para melhorar as coberturas vacinais no nosso país. Então, nós dividimos em 4 eixos e começamos a pensar em estratégias que algumas, inclusive, já foram colocadas em práticas e já têm resultados. A primeira delas isso daí é o que dá mais trabalho para o PNI, que é organizar os sistemas de informação. Eu vou falar bem rapidinho, ó, é assim, quando a pessoa é vacinada na sala de vacina, antigamente a pessoa fazia um pauzinho ali num papel falando assim, ó, foi feita uma dose de pólio para uma criança menor de 5 anos, então era feito um pauzinho nesse grupo. E aí, nesses pauzinhos, no final do dia, a unidade de saúde contava e aí consolidava os dados. De 2016 para cá, houve um processo de 2014 para cá, houve um processo de informatização das unidades de saúde e houve um processo também de individualizar o registro. O problema é que o Ministério não investiu em ferramentas adequadas, e aí o que aconteceu foi que as ferramentas de registro de doses aplicadas, elas não foram estruturadas de forma adequada. Então, gerou uma bagunça no Brasil inteiro no registro de doses aplicadas. Isso é uma das causas da queda de cobertura vacinal que nós temos. O que nós fizemos? A gente padronizou ano passado as regras e juntamos organizamos o fluxo da informação tudo para esse lugar, a Rede Nacional de Dados em Saúde e a RNDS. Onde é que eu quero chegar? Do ano passado para cá, houve uma organização da rede a ponto de que toda dose aplicada para qualquer pessoa, seja no setor público ou privado, essa dose está atrelada ao CPF. Ela vai para essa Rede Nacional de Dados em Saúde e a pessoa consegue pegar pelo celular, tem o Meu SUS Digital, aquela mesma caderneta que era da Covid, hoje ela apresenta todas as vacinas que a pessoa recebe. Então, hoje, caderneta digital já é uma realidade no Brasil. A outra coisa que nós investimos foi nisso aqui.
que nós chamamos de microplanejamento, que eu acho que que marca uma transição na política de vacinação brasileira, que é o seguinte: como organizar uma estratégia de vacinação? Bem, é difícil para o Ministério da Saúde impor para o município uma estratégia que seja enlatada. O município ele precisa planejar a estratégia considerando o seu território. Então, a gente disseminou essa informação do microplanejamento para todos os estados. Então, foi feito um planejamento com todos os... foi feita uma série de oficinas em todo o Brasil, e aí foi feito numa lógica de adesão, né, com repasse financeiro, dos municípios aderirem ao microplanejamento. E qual que é a ideia? A ideia não é mais o município ficar com a lojinha aberta, ou seja, só abrir unidade de saúde. Ele tem que direcionar a estratégia de vacinação no seguinte sentido: olha, tem que sair da unidade. Se as crianças estão na escola, eu preciso ir vacinar na escola. Se eu quero vacinar idoso, eu tenho que ir nos asilos, por exemplo. Se eu quero vacinar professor, ou seja, a unidade de saúde tem que sair da unidade, os profissionais têm que sair da unidade e levar a vacinação onde é preciso. Então, nós fizemos levamos o microplanejamento para todos os estados e municípios do país no ano passado e fizemos uma ação de multivacinação. Em todo o país, ela teve um caráter descentralizado, ou seja, ela aconteceu em regiões, em momentos diferentes, conforme a gente levava as ferramentas do microplanejamento. Um mês depois era lançado a ação de multivacinação. Então, aqui eu tenho algumas fotos. Aí, para fazer essa ação, a gente fez um repasse de 150 milhões de reais para estados e municípios como recurso extra, onde ele recebia 40%, e depois ele recebia 60%, ou seja, o restante do recurso, se ele aderisse ao microplanejamento e fizesse a multivacinação. A outra coisa que nós fizemos foi organizar estratégias de comunicação do Ministério da Saúde no Movimento Nacional pela Vacinação, dando uma lógica mais centralizada e padronizada com relação à figura do Zé Gotinha, que a gente deixou ela mais presente em todo lugar. Então, o Zé Gotinha, enfim, estava na Sapucaí, foi na televisão em várias vezes, enfim, a gente fez o possível para transformar o Zé Gotinha numa figura icônica de novo, assim, mais presente nas crianças. Inclusive, tem alguns resultados práticos num lançamento que a gente fez numa escola recentemente. Mas, enfim, a gente fez de tudo para colocar o Zé Gotinha num novo patamar. A gente chegou a ganhar um prêmio no início do ano passado, que foi o prêmio IBEST, da internet, o maior prêmio da internet brasileira. Na verdade, quem ganhou foi o Zé Gotinha, como brand persona, ou seja, o personagem fictício utilizado para fazer promoção. Então, a gente tem esse orgulho de ter ganhado tanto na categoria de voto popular quanto na categoria do júri popular. E aí, assim, eu vou direto ao ponto, por quê? Porque a gente está com a cobertura vacinal baixa, mas a gente teve algumas melhoras que eu preciso destacar. Eu queria mostrar aqui embaixo, ó, a VIP e a VOP. Vocês podem ver que a gente melhorou aqui embaixo. Ó. Eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse, espero que vocês estejam. É assim, todas as vacinas, exceto 3 vacinas, que foi a BCG, a hepatite B de 30 dias e a varicela. Porque, enfim, eu tenho motivos técnicos para justificar por que essas 3 nós tivemos problemas. Mas todas as outras vacinas apresentaram alguma melhora que variou de 4% a 10%, dependendo da vacina, e não foi homogêneo também essa melhora em todo o país. Nos estados, entre os diferentes estados e municípios, a melhora ela foi muito diversa. Mas veja, a VIP e a VOP, elas melhoraram, tá? Então, a VIP passou, comparando 2022 e 2023, de 77,2 a 84,4, e a VOP passou de 67,71 a 76,43. Eu trouxe o exemplo aqui de um estado, mas, enfim, eu não queria entrar nessa questão de comparar, porque eu acho que esse slide aqui, ele traz melhor, numa escala de cor, como é que foi o desempenho dos municípios com relação à vacina da VIP. Então, aqui é a cobertura vacinal de todos os municípios do Brasil da vacina inativada da polio, que é a vacina que nós fazemos no bebê, na terceira dose, e aí aqui por município. Então, o que a gente percebe? Bem, numa escala de cor, sendo o vermelho o mais ruim e o verde, ele sendo mais positivo, não é verde, é mais um azul, né? Sendo mais positivo, a gente percebe que houve, além de uma melhora da cobertura, também houve uma melhora da homogeneidade, ou seja, o número de municípios batendo meta de vacinação
melhoraram também. Vale a pena destacar o trabalho feito principalmente pelos estados do Nordeste. Os estados do Nordeste eles apresentaram uma melhora mais importante, porém de forma homogênea, a gente vê em todo o território nacional que a cobertura vacinal da VIP apresentou melhora. E aí a gente entra para o ano de 2024. A gente ficou feliz de ter terminado o ano de 2023 com melhoras. Atingimos uma meta que nós tínhamos, que era reverter a tendência de queda, porque havia uma tendência de queda da cobertura vacinal desde 2016. E aí nós precisávamos, fazer algo para manter a cobertura vacinal. Então, nós fizemos uma portaria que foi lançada, que foi pactuada na primeira tripartite, ou seja, porque aqui no Ministério, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa pactuar com estados e municípios, né, que é a que a gente chama de tripartite. A gente fez mais um repasse de 150 milhões de reais no início do ano para todos os municípios, que foi essa portaria que foi publicada no INACE. Isso daí é um recurso extra, ou seja, eles têm que gastar esse recurso com aquilo que a portaria determina. E no que eles devem gastar esse recurso? Com ações de vacinação. Só que aqui nós pontuamos 3 ações. E aí, quais foram as ações? Vacinação nas escolas, a campanha nacional de vacinação da poliomielite e o monitoramento de estratégias de vacinação, o MEV. Então, eu vou falar de cada uma dessas 3. A vacinação em escola, ela aconteceu na metade do mês de março até a metade do mês de abril. E essa aqui é a foto do lançamento da estratégia nas escolas. E assim, no ambiente escolar, pré-escolar, a gente colocou a vacina de poliomielite como uma das vacinas prioritárias a ser feita em ambiente pré-escolar, no caso, na pré-escola, tá? É óbvio que essa é uma ação que ela tem um efeito muito bom entre os adolescentes, que é um público muito difícil de se vacinar. Então, a partir do momento que a gente faz a vacinação na escola, a gente consegue focar muitos esforços nas vacinas como HPV e meningo ACWY, que é a vacina de meningite. Mas, obviamente, que a gente colocou na vacinação do pré-escolar a vacina oral da polio. E aí, aqui tem uma foto que eu acho muito emblemática, que a gente tem a ministra Anísia, junto com uma das secretárias do Ministério da Educação, né? Então, aqui foi uma ação articulada entre o MEC e o Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde tem junto com o MEC o que a gente chama de Programa Saúde na Escola. E o Saúde na Escola ele foi resgatado do ano passado para cá. Então, aqui nós temos o Dr. Felipe Proenço, que é o secretário da Atenção Primária, e a doutora Etel Maciel, que é a nossa secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente. Então, essa foi uma das ações que essa portaria financiou. A outra coisa, eu não vou falar do MEV, porque o MEV é um pouco mais complexo, é a campanha nacional da vacina contra a poliomielite. Esse informe saiu hoje, viu, gente? Saiu hoje, exatamente hoje. Então, eu já vou passar, eu tenho aqui no meu WhatsApp o telefone do Marcelo, eu vou passar para o Marcelo esse documento para vocês poderem ver, e ele traz, assim, questões técnicas de como que vai funcionar a campanha da polio. E aí você se pergunta, a campanha da polio está agendada para acontecer de 24 de maio a 14 de junho. E aí muitos de vocês devem estar se perguntando, mas por que fazer uma campanha de polio este ano? Então vamos lá. O Brasil, houve uma decisão no ano passado de passar a nossa vacinação toda para vacina inativada da polio. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos utilizar aquela vacina de injeção. Isso não quer dizer que a gente vai aposentar o Zé Gotinha, não é isso. Mas o Zé Gotinha vai continuar sendo o nosso material de promoção do Ministério da Saúde, nosso personagem de promoção do Ministério da Saúde. Mas a gente passou para vacina inativada por alguns motivos, eu vou elencar algum deles aqui para você. Primeiro que a vacina inativada ela é mais segura, porque ela é de vírus inativado. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que ela é mais fácil de operacionalizar na ponta, mesmo sendo injetável. Por quê? Porque ela é mais estável. Se você abre um frasco da vacina, e as vacinas aqui no Ministério, a maioria delas é o que a gente chama de multidoses. Isso quer dizer o quê? Que tem várias doses dentro de um único frasco para você otimizar espaço na rede de frio, nas câmaras frias, e também custo. Pois bem, essa vacina, uma vez que ela é aberta, a vacina inativada, a vacina da injeção, ela dura 28 dias. Então, eu posso utilizar o mesmo frasco, que tem 10 doses, por 28 dias. A vacina da gotinha,
ela pode vacinar dentro de um mesmo frasco até 20 crianças. Só que ela dura horas. Então, para a rotina, ela não é uma boa vacina por conta disso, porque joga-se muito fora a vacina, por questões de perda técnica. E por fim, então ela é mais segura, ela é mais fácil do ponto de vista operacional. Só que a análise que nós fizemos é o seguinte: antes de fazer antes de fazer essa transição, vamos fazer uma campanha que a gente dá uma varredura nas crianças que ficaram para trás. Então, essa foi a nossa ideia. Então, o que nós fizemos? Nós concentramos todos os esforços que, enfim, de estoque, distribuímos para todos os estados e municípios, compramos um pouco mais de vacina para garantir que desse para fazer uma campanha de vacinação contra a poliomielite. Então, essa vai ser a estratégia. Nós vamos fazer uma campanha que vai ser realizada do dia 27 de maio ao dia 14 de junho. Então, nós sugerimos para os municípios para ter o dia D de mobilização e divulgação como o dia 8 de junho, tá? A meta de vacinação é de 95% das crianças de 1 a menores de 5 anos. Ou seja, isso vai dar quase 10 milhões de crianças em todo o país. E aí a população-alvo, então, são as crianças menores de 5 anos como um todo. E aí nas crianças menores de 1 ano, a gente vai orientar o seguinte: as crianças que não receberam ainda a vacina de injeção, a VIP, ela tem que receber as 3 doses da vacina de injeção antes de receber a gotinha. Então, a vacina da gotinha, essa é uma campanha indiscriminada, mas nem tanto, porque vai ter que ter uma checagem de caderneta para saber se a criança já tem doses da gotinha. E a outra informação que é importante é que, mesmo sendo uma campanha, nós vamos fazer o registro nominal, ou seja, a criança vacinada vai ter o seu registro atrelado ao seu CPF. Isso quer dizer o quê? Que ela vai ter informação de que ela foi vacinada tanto para si, na sua caderneta de vacinação, quanto para nós, que vamos contabilizar, inclusive, essas doses aplicadas numa modalidade de campanha para a cobertura vacinal do que nós chamamos de rotina, que seria aquelas 3 doses iniciais, mais aquelas 2 doses de reforço. Então, esse é o caráter da campanha. Então, veja, nós lançamos essa estratégia. Aí eu vou parar de compartilhar minha apresentação e vou fazer algumas falas, e aí eu acho que era interessante a gente partir para um debate, para tiragem de dúvidas e tudo mais. Assim, aqui no Ministério, a gente está num momento de muito trabalho, sabe assim, a coisa tá, tanto é que eu estou aqui no PO até agora, eu estou aqui no PO, e assim, a gente está trabalhando para organizar essa campanha, só que algumas coisas nos pegaram de surpresa. Uma delas foi algo que, inclusive, foi muito bem lembrado aqui por vocês, que foi a tragédia do Rio Grande do Sul. Nós não mexemos na nossa programação, mas a tragédia do Rio Grande do Sul, ela nos consome muito, sabe? Inclusive eu, pessoal, eu estou até com o colete do COI, eu não tirei ele ainda, que é o seguinte: a gente está tendo que mobilizar a equipe daqui de Brasília para estar lá, e a gente tem feito reuniões regulares e tal, e isso tem tirado um pouco o foco para as ações de rotina e para as ações previamente programadas. Mas a campanha de pólio vai continuar, a gente vai fazer a ação de vacinação contra a poliomielite, e obviamente que contar com o apoio dos rotarianos para fazer o advocacy local, a mobilização local, auxiliar a gente na mobilização e na comunicação, o Rotary é sempre muito bem-vindo. Mas, enfim, a gente está firme. E a outra coisa que a gente está trabalhando muito aqui, que está tudo vindo ao mesmo tempo, é que o Brasil está passando por um momento de recertificação do sarampo. Então, ao mesmo tempo que a gente está organizando a campanha da polio, a gente está mobilizando alguns estados com relação às ações de sarampo, porque a gente já não tem caso de sarampo no nosso país desde 2022. A gente está mais de 100 semanas sem casos de sarampo no país. Isso é uma grande vitória. A gente tem melhorado as coberturas vacinais da tríplice viral, só que a Comissão Internacional, para nos certificar, a gente precisa cumprir algumas metas, então a equipe também está focada nessas metas a cumprir. Mas é isso. E assim, no Rio Grande do Sul, pessoal, eu gostaria até de informar para vocês, a gente tem diretores nossos aqui que estão lá, não tem como a gente não falar do que está acontecendo lá. Eu peço até licença, porque eu sei que o tema é específico da poliomielite, mas eu preciso falar um pouco do Rio Grande do Sul.
A Força Nacional está lá, técnicos aqui do PNI, da SVSA estão lá, tem um diretor que é colega meu, o Márcio Garcia, está coordenando ações do COI lá, e a gente está direcionando também algumas ações de vacinação específicas para o Rio Grande do Sul. Nós temos pessoas aglomeradas em alojamento, que vai demandar vacinação contra vírus respiratórios, né, falando especificamente da influenza e da Covid. Temos também uma vacinação pré-exposição para raiva, que não é uma coisa muito comum de se fazer, mas a gente está orientando a vacinação contra a raiva especificamente naquela região, e também a vacinação contra o tétano, a DT, que também está sendo feita em uma ação específica para o Rio Grande do Sul. E isso tem sugado muito a gente aqui, porque, enfim, são reuniões atrás de reuniões, porque o mais difícil não é mandar a vacina, o mais difícil está sendo operacionalizar as coisas para acontecerem lá, considerando que a gente está sem rede de frio, muitas unidades de saúde comprometidas, profissionais de saúde sendo utilizados para ações diversas. Então, o mais difícil está sendo fazer as coisas acontecerem na ponta. Então, isso é uma coisa que tá deixando a gente bastante em contato com o Estado. Mas eu precisava fazer essa fala porque para deixar claro que os nossos pensamentos e as nossas ações estão muito voltadas para aquele lugar, para o Rio Grande do Sul, enfim, para que os nossos irmãos gaúchos sejam devidamente acolhidos, atendidos e que isso passe logo, tá? Então, era isso que eu queria dizer, e aí eu me coloco à disposição de todos vocês para os devidos esclarecimentos, tá? E vamos lá, vamos conversar então. Aí eu devolvo a palavra para a mediação. Obrigado. Muito bem. Eu convido neste momento, então, o Marcelo Reich, consultor nacional da Advocacia Polio, vice-chair, participa também conosco. Marcelo. Obrigado, Gessner. Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar saudando o nosso diretor Henrique e gostaria também de parabenizar o Henrique pela iniciativa que ele está liderando em relação ao Rio Grande do Sul, né? Gostaria de saudar também o Carlos Sandoval, que nós tivemos contato e atividade conjunta no Conselho de Curadores da Fundação Rotária. O Mário César, ele logicamente se afastou da reunião por problemas já comentados, né? Saudar também os coordenadores da Polio, os coordenadores de imagem pública que estão organizando o evento, todos os coordenadores, e também uma saudação especial ao Dr. Éder, que está conosco hoje, compartilhando, logicamente, uma série de informações técnicas muito importantes para o nosso conhecimento e para a nossa atualização em relação às ações do Ministério da Saúde junto à questão da vacinação e, particularmente, a questão da polio. Eu gostaria de iniciar comentando que nós estamos vivendo momentos importantes, talvez momentos históricos, no sentido de entendermos o contexto atual, né? Tradicionalmente, os rotarianos sempre se envolveram com as campanhas vacinais, com as campanhas que todo ano, tradicionalmente, ocorriam ou no mês de setembro ou no mês de outubro, como vocês bem lembram, né? E a gente está percebendo que a política atual do Ministério da Saúde, seguindo inclusive uma conceituação da Organização Pan-Americana de Saúde, é trabalhar de uma forma onde a gente possa combinar o aspecto fundamentalmente de um conceito epidemiológico, né, e de um contexto onde a gente possa identificar, baseado nas coberturas vacinais e baseado na existência do que a gente chama de criança zero dose, uma técnica mais criativa, ou talvez de uma forma mais lógica, de nós desenvolvermos campanhas vacinais descentralizadas, né? Então, o Dr. Éder ele foi muito feliz, né, em nos apresentar didaticamente esse conceito de microplanejamento, né? E se nós pensarmos a ação do Rotary daqui 3, 5, 10 anos no Brasil, é importante que as lideranças hoje aqui presentes entendam essa mudança gradual que nós estamos vivendo no aspecto conceitual. Primeiro, pensar a vacinação
na nossa região, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso município, né? Será que os índices vacinais da minha cidade são adequados? Será que eu tenho bairros na minha cidade vulneráveis, onde os índices estão mais baixos? Como que a Secretaria Municipal de Saúde está estruturada para efetivamente ter eficácia? Será que existe uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Educação? Será que a gente pode trabalhar com o conceito de busca ativa, onde, a partir de um mapeamento de crianças não vacinadas, nós possamos, em vez de esperar os responsáveis levarem seus filhos à unidade básica de saúde, nós ativamente irmos atrás dessas crianças zero dose? Então, se vocês perceberem, nós estamos mudando um paradigma de vacinação. E o Rotary tem que estar preparado para essa mudança. O Rotary, quer seja a nível distrital, quer seja a nível das suas áreas ou de seus municípios. E a advocacia é muito importante para isso. Vai ser fundamental para nós visitarmos as autoridades públicas. Vai ser fundamental para nós participarmos da conscientização, conversando, por exemplo, nas rádios comunitárias, nos jornais comunitários, e principalmente tentando ter a empatia com a comunidade para poder até entender por que existe hoje uma hesitação vacinal. Por que será que as mães e famílias não levam ou não querem vacinar seus filhos? Essa empatia passa fundamentalmente no momento que os clubes, através dos NRDCs, através dos trabalhos nas unidades básicas de saúde, através do trabalho das lideranças comunitárias, nós sentarmos e trabalharmos de uma forma colaborativa para poder entender qual a percepção que as pessoas têm sobre a vacina e tentar esclarecer as vantagens da vacinação. Então, eu estou muito feliz com essa reunião, quero agradecer o apoio da organização, dos coordenadores, quero agradecer a presença do Dr. Éder e quero deixar uma mensagem para todos os rotarianos aqui presentes, todas as lideranças apaixonadas pela questão da polio. Nós hoje temos que cada vez mais entender essa mudança. Esses documentos que o Dr. Éder comentou vão ser repassados para os coordenadores, Almiro, e para o coordenador Nestor, e essa informação deve chegar a vocês rapidamente, e nós, logicamente, estaremos atentos às mudanças, e eu tenho certeza que, em alguns anos, em breve espaço de tempo, Dr. Éder, conte conosco para nós chegarmos a 95% de cobertura e evitarmos que essa doença volte ao Brasil. Muito obrigado a todos e um bom evento. Um abraço. Muito bem, eu gostaria de esclarecer para todos vocês que as perguntas devem ser feitas no chat. O nosso companheiro, o coordenador regional, o Carlos Daniel, com a Érica, que também está nos assessorando, tem passado as perguntas para ele. Nós temos um tempo pré-estabelecido, mas é importante, então, que qualquer companheiro ou companheira que esteja participando aqui, que faça, então, a sua pergunta no chat, e nós estaremos encaminhando, e o Carlos Daniel fará, depois da palavra do Almiro, também as perguntas ali elaboradas. Silmara, por favor, anuncie o próximo convidado que nós temos aqui em nossa sala para participar deste evento, por favor. Boa noite a todos, companheiros. Agora eu quero convidar o Nestor Amarillo, o coordenador regional da Poligonal, região 31, para falar um pouquinho. Obrigada a todos. Boa noite a todos. Bom, os agradecimentos já foram feitos no início pelo meu parceiro de coordenação regional, o companheiro Almiro Schmidt. Então, gostaria então de cumprimentar as nossas lideranças rotárias a nível nacional, distrital, local, enfim. Como o próprio Marcelo Reich disse, todos esses apaixonados pela polio, apaixonados por essa que é a nossa bandeira, maior bandeira
no mundo, que é a erradicação da poliomielite no mundo e a manutenção de casos zeros no Brasil. Resumindo o que eu acho da importância dessa reunião, lógico, agradecendo também a presença do Dr. Éder, que todos nós buscamos quando fazemos uma parceria, é uma parceria ganha-ganha, uma parceria onde os dois lados se beneficiam. E isso está ocorrendo agora, né? Nós sabemos que, por essa luta que se iniciou na década de 80, que sem apoio governamental, o Rotary não consegue trabalhar. Seja no Brasil, seja na Nigéria, seja no Afeganistão, no Paquistão, em qualquer lugar do mundo. Nós precisamos de um apoio governamental, dos governos federais e respectivas autoridades de saúde. Por outro lado, como também foi lembrado pelo nosso presidente Mário César, o governo brasileiro necessita do Rotary, necessita dos mais de 2.300 clubes, necessita da nossa capilaridade. Nós conhecemos a nossa comunidade, nós chegamos à nossa comunidade, nós sabemos os problemas da nossa comunidade. Nós temos acesso a secretários de saúde, a diretores de vigilância de cada município brasileiro onde existe um Rotary Club. Então, isso reforça que, nesta parceria, os dois saem ganhando. Então, obrigado, Dr. Éder. Era esse o meu recado. Parabéns a todos. Todos nós somos vencedores e vitoriosos hoje. Obrigado, Nestor. Convidamos, então, o companheiro e coordenador, Almiro Schmidt. Muito bem. Eu queria, nesse momento, agradecer ao Dr. Éder pelas explicações e por nos colocar a par de toda a movimentação que vai acontecer agora a partir do dia 27/5 a dia 14/6, nossa Campólio. Vou agradecer as palavras também do nosso presidente indicado Rotary Internacional, Mário César, do Henrique. Enfim, doutor Éder, hoje nessa sala nós passaram por aqui as grandes lideranças rotárias brasileiras. Nós temos aqui os governadores dos distritos aqui no Brasil e também os rotarianos, que são apaixonados pela essa campanha de erradicação da polio. Todos nós que estamos aqui acreditamos que temos condições de erradicarmos completamente essa doença da face da Terra. Nós fizemos uma promessa às crianças do mundo de erradicar, e isso que nós estamos trabalhando com muito afinco. O nosso curador da Fundação Rotária, o nosso Carlos Sandoval, que tem nos dado um apoio enorme, o nosso ex-curador, Marcelo Reich, que nos brilhantou também com suas palavras. E dizer, doutor Éder, nós temos uma capixaba aí no Ministério da Saúde, eu sou aqui do Estado do Espírito Santo, nós temos a doutora Etel, que é secretária aí, que é uma rotariana, ela é sócia honorária do Rotary Clube de Vitória. Então, transmita a ela também o nosso abraço e também a ela o nosso carinho e a todos vocês aí, estamos à disposição. Todos os rotarianos do Brasil estão à disposição para, juntos, erradicarmos a polio definitivamente e melhorarmos, nesse sentido também, as coberturas vacinais aqui no Brasil, não deixando que ela retorne aqui para o nosso país. Então, e fica uma pergunta, doutor Éder, aqui, sobre as campanhas de vacinação no segundo semestre. Então, no momento, vamos fazer algumas perguntas e essa é uma das perguntas que a gente deixa para o final. Obrigado a todos vocês. Nós passamos aqui mais de 220 pessoas aqui pela sala. Então, obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, Almiro. Bom, nós temos algumas perguntas pelo chat, doutor Éder. Eu vou fazer as perguntas, tá? Aí o senhor vai respondendo um, tá? A primeira é: como as verbas carimbadas poderiam ser melhor utilizadas para otimizar as campanhas de vacinação e garantir uma cobertura mais abrangente e eficaz? Vamos lá. Se vocês preferem que eu responda uma por uma, então, é isso? Então, se você quiser que eu faça todas, pode fazer. Não, vamos, eu respondo, eu vou respondendo, aí a gente vai dialogando, acho que fica até mais dinâmico. Perfeito.
Bem, antes de falar e responder, eu queria dizer que eu estou muito honrado de estar aqui, só para destacar que me sinto honrado de estar de estar com vocês hoje. Eu vou começar respondendo a primeira pergunta feita na fala anterior sobre as campanhas de vacinação no segundo semestre. E aí, assim, a gente tem um desafio muito grande com relação às campanhas, porque nós percebemos que porque a gente passa por um momento de baixas coberturas vacinais. E a gente percebe que as campanhas, elas estão com cobertura vacinal inferior à da rotina. Isso é curioso, porque no passado era o inverso. As campanhas tinham mais desempenho do que as rotinas. Hoje, as campanhas, elas não são mais guiadas pelo simples chamado do poder público para que as pessoas compareçam aos postos para se vacinar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. A última campanha que eu me lembro, que foi muito exitosa, talvez a que eu tenha visto que tenha sido a mais exitosa, foi a campanha contra a rubéola congênita feita em 2008, quando se utilizou a vacina dupla viral para vacinar adultos, homens e mulheres em idade fértil. Por que essa foi a última campanha exitosa? Porque essa campanha foi contra uma doença que ninguém conhecia, ninguém tem mais rubéola, ninguém mais vê crianças com malformações por conta da rubéola. Foi uma campanha que apegou adultos, né, que é uma população mais difícil de se vacinar do que as crianças, e deu certo apenas com a comunicação, mas foi um momento em que a comunicação ainda era muito concentrada na televisão, não havia uma pulverização tão grande de influenciadores. Antigamente nós tínhamos grandes artistas, grandes cantores, grandes bandas, jogadores de futebol. Hoje não, hoje a gente tem influenciadores por nicho. E veja, aí depois as outras campanhas elas só deram certo, pautadas muito pelo medo, né? Por exemplo, eu lembro muito bem da campanha contra a febre amarela que tivemos no estado de São Paulo, no ano de 2017, 18, que pegou a região de Campinas, depois pegou a região de São Paulo. A procura era grande, mas porque as pessoas estavam com medo da febre amarela. A mesma coisa foi contra a Covid. As filas no começo da vacinação eram grandes, porque as pessoas tinham medo da Covid e queriam se vacinar. Só que ações de vacinação para doenças em que as pessoas não têm percepção, e aí hoje o Programa Nacional de Imunização, ele sofre de algo que ele mesmo conquistou, que foi o fato de não termos mais doenças imunopreveníveis, logo as pessoas não têm mais medo da doença, logo as pessoas não se sentem tão impulsionadas assim por vacinar. Então a gente percebe que e aí, somado a isso, tem toda uma chuvarada de desinformação. Então, as pessoas elas estão cada vez menos procurando os postos de saúde e atendendo aos chamados de campanha. Quando é uma doença, por exemplo, como a polio, que a gente não vê com tanta frequência, ou a influenza, que as pessoas sentem, mas jamais pensam que vão morrer de gripe, a procura tem diminuído. Já a rotina, ela tem sido exitosa, ela tem sido melhor. E por que ela tem sido melhor? Porque, primeiro, que hoje nós temos ferramentas informatizadas no sentido de buscar as pessoas, porque a gente tem um registro nominal de quem vacinou e quem não vacinou. E segundo, que a rotina ela permite a gente fazer condicionantes. Por exemplo, olha, você vai receber o Bolsa Família se você ter seus filhos devidamente vacinados. Então, isso estimula mais a vacinação. Então, assim, eu não sei qual vai ser o futuro das campanhas. A gente tá numa. Essa vai ser a última campanha de pólio, porque não vai ter lógica a gente fazer campanha com a vacina injetável. A gente vai fazer essa campanha com a vacina da gotinha e não temos planos de fazer outra, pelo menos no curto prazo. Pode ser que a gente mude, obviamente, a gente fala muito pautado no momento que a gente vive, só que a gente vai trabalhar para fortalecer a rotina e ter altas coberturas vacinais com a nossa rotina. E até mesmo a gripe é uma doença que a gente tem pensado muito. Está valendo a pena fazer campanha sazonal de gripe? Ou será que não valeria a pena mantermos a vacina de gripe na rotina e chamarmos as pessoas para se vacinar no momento pré-sazonal, ou seja, antes do vírus circular? Então, são coisas que a gente discute. Então, assim, a lógica da campanha vai mudar, sabe? A gente vai deixar de ter aquelas grandes campanhas nacionais e vai trabalhar para ter ações direcionadas.
Hoje, por exemplo, a gente sabe quais são os municípios com mais risco de introdução da polio, a gente sabe quais são os municípios que estão com risco de introdução de sarampo, a gente sabe quais são os municípios com maior risco de ter febre amarela. Então, hoje, as modelagens matemáticas, os cálculos matemáticos com múltiplas variáveis permitem a gente também fazer ações mais direcionadas. Então, pode ser que o futuro da vacinação vá por esse caminho, tá? Então, assim, nós não teremos campanha de vacinação contra a polio no segundo semestre e há uma discussão aqui dentro sobre como vai ser as campanhas daqui para frente. Com relação às verbas carimbadas, vamos lá. A gente tem verbas carimbadas para vigilância. Então, todo ano, os municípios recebem uma quantia X de recurso, que ela é direcionada conforme o seu tamanho e diversas outras variáveis que contabilizam aí, para fazer o repasse fundo a fundo referente ao recurso da vigilância. E nesse recurso é onde vai as ações de vacinação de rotina, certo? Há muitos anos, e é importante destacar isso, acho que desde 2013, assim, há muito tempo o Ministério da Saúde não repassa recurso extra para fazer campanha. Acho que a última vez foi eu acho que 2018 teve um repasse por conta do surto de sarampo. Mas assim, o Ministério não tinha o hábito de fazer repasse já há algum tempo, repasse extra para ações, certo? Então, assim, ano passado a gente fez o repasse, esse ano a gente também fez, mas assim, esse é um repasse, ele é extraordinário, e ele deve ser assim, ele é carimbado para fazer ação de vacinação, mas como vai ser feito o recurso, como vai ser executado o recurso, isso é uma coisa que é decisão do nível municipal. E por mais que a gente na portaria a gente tente fechar a forma como se gasta esse recurso, no final das contas, quem vai decidir como gastar é o município. A questão é que se ele não gastar, o recurso volta para o governo federal. Então, a gente manda o recurso esperando que eles gastem, estimulando que eles gastem. Para quê? Para desenvolver ações de vacinação. E aí, assim, como vai gastar é uma decisão local e tem que ser local mesmo, porque é o município que sabe. Por exemplo, no norte do país, a gente até manda uma fatia maior de recurso para a região norte, porque para fazer vacinação na região norte, eles gastam muito com diesel, por exemplo, porque tem que ir a barco levar as vacinas. O custo da vacinação na região norte ele é muito maior do que, por exemplo, no centro-sul do país. E aí fica difícil o Ministério dizer, ó, você vai gastar assim ou assado. Não, ele que tem que decidir como vai gastar. Mas ele tem que prestar conta dizendo, ó, gastei com vacinação. Então é a forma como a gente otimiza o uso dessas verbas. Aí eu passo, porque eu acho que eu já falei demais. Doutor Éder, uma das respostas já respondeu aqui, que é o Osni Teles Orsini, que era sobre se ia ter a campanha de vacinação no segundo semestre, já respondeu, e no próximo primeiro semestre de 2025, então você já também acabou respondendo aqui. Outra pergunta, doutor Éder, parabéns. Favor comentar, VIP não sai mais caro? Precisa de seringa e agulha, além de precisar de agentes de saúde, enquanto a VOP não seria mais adequada para grandes campanhas, principalmente em áreas distantes e de difícil acesso? Henrique Missawa. Henrique, muito obrigado pela sua pergunta. É uma boa pergunta e a gente fez esses cálculos, tá? A gente fez esses cálculos e o que a gente percebeu? Que ia ficar o mesmo preço, tá? Por que vai ficar o mesmo preço? Porque a vacina de injeção, ela tem uma dose a menos. Porque como é que ela é feita? Ela é feita 3 doses na infância, no primeiro ano de vida, nos primeiros 12 meses. Ela é feita aos 2, aos 4 e aos 6. Ela já é utilizada. Então, a gente já substituiu a gotinha lá em 2013, 2012. E por que ela foi substituída? Porque por segurança, por questão de segurança. Aí nós mantivemos a gotinha no primeiro reforço e no segundo reforço, que é feito na primeira... entre 1 e 2 anos é feito o primeiro reforço, e o segundo reforço é feito aos 4 anos. E aí nós substituímos pela VOP. Quando a gente substitui pela VOP, a gente tira a gotinha do reforço e coloca a injeção ela é só uma, não preciso fazer 2. Então, o que acontece? Eu diminuo o número de doses
E a gotinha, ela tinha muito desperdício também, que isso a gente levou na conta também. Então, qual que é a média de desperdício? Ou seja, desperdício não é o termo correto é perda técnica. Que o município ele não pode... ele está autorizado a abrir o frasco, fazer a gotinha, e mesmo que jogue fora as outras doses, ele não pode perder a oportunidade de vacinar aquela criança. Então, é que por isso que nós compramos até um quantitativo a mais. E isso nós colocamos na conta também. Então, assim, a variação que deu uma variação muito pequena, e aí a gente viu que financeiramente valia a pena. E então a gente acabou tomando essa decisão com tranquilidade, que ela vai ser mais fácil operacionalizar, ela é mais segura e, em termos de custo, deu elas por elas. Porque é uma dose a menos, o desperdício é menor também. Tá? Ok. Vai ocorrer dia 8 de junho o dia D com a vacinação injetável. E como o Ministério da Saúde vem trabalhando nas campanhas para diminuir o trauma infantil com a utilização desse modo de vacinação? Kleber, do Rotary Clube de Tupã, Vanuíri. Perfeito. Obrigado, Kleber. Só para esclarecer, essa campanha ainda é com a gotinha, tá? Ela é só com a gotinha, tá? Então não tem injeção nessa campanha. A única injeção que vai acontecer é se aparecer alguma criança que nunca tomou nenhuma dose de pólio. Aí, por uma questão de segurança, a gente faz a injetável porque ela é mais segura, tá? Mas essa campanha é só gotinha, então não tem injeção não, tá? Essa vai ser uma campanha de gotinha. Excelente. Evidente que não se fez uma pesquisa com crianças para saber qual a forma de vacina que eles preferem. Mas falando sério, após erradicar 99% da polio com a gotinha, agora teremos que picar nossas crianças sob o pretexto de ser mais eficaz? José Hilário. Já falou, né? Não, mas eu acho que é importante frisar, assim, eu acho que assim, a questão é que a vacina de gotinha, gente, ela é de vacina de vírus vivo, tá? Então, o que que acontece? Ela é uma vacina que a criança, você dá a gotinha, o vírus vacinal, ele replica no intestino e ele sai pelas fezes, inclusive ele circula no ambiente. É uma ótima vacina. Complicações é raríssimo, 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 raríssimo. Só que esse risco ainda existe, entende? E então, o mundo inteiro, o mundo desenvolvido, por exemplo, já não faz mais a gotinha, sabe? Então, o que acontece? A gente está dando um passo no sentido de oferecer para nossas crianças um produto mais seguro e melhor. Então, eu sei que tem a comodidade da aplicação, só que para nós do Ministério da Saúde nós entendemos como um grande avanço, sabe? E então tem a questão da comodidade, a gente entende, só que vai ser uma dose a menos numa vacina que é mais segura. Doutor Éder, nós já passamos já de uma hora da nossa reunião, então eu vou pedir licença aos demais que estão na sala. As perguntas que aqui ainda tenho para a gente responder, eu vou passar para o senhor depois, o senhor responde no particular e a gente retorna para esses companheiros, ok? Então, vou passar a Terei o maior palavra, prazer. tá bom? Eu agradeço a sua atenção, vou passar a palavra, então, ao nosso coordenador, Almiro Schmidt, para que ele faça as considerações. Por favor, Almiro. Obrigado, Carlos Daniel. Eu quero deixar as honras do final dessa reunião para o nosso diretor, Henrique. O diretor Henrique é o nosso grande incentivador aqui no Brasil. Há 2 anos atrás, fez uma campanha, fez Vacina Salvam, e agora, o ano passado, Juntos contra a Polio. Diretor Henrique, por gentileza, as suas considerações finais, e aí agradecemos, então, a todos pela presença e pelo apoio de sempre. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Em primeiro lugar, agradecer muito, 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 muito o Éder. Eu acho que a informação é uma riqueza, né? A informação sempre nos tira dúvidas e até nos livra de alguns comentários que muitas vezes é puro mito, simplesmente mito. Então, a gente realmente tem que trazer informações. Gostei muito de ouvir as informações sobre o valor da vacina, sobre a tecnologia da vacina sendo um vírus morto. Tudo isso nos faz entender que nós estamos no caminho correto, né? Despolitizar esse assunto e transformar isso num assunto que é um assunto humano, um assunto que mexe com as crianças. Quero aqui saudar todos, agradecer.
Fazer um agradecimento especial, estou vendo aqui rotaractianos, parabéns por você estar aqui, vi a Bruninha aqui, nossa presidente da Rotaract Brasil, governadores, esses grandes governadores que estão aí nesse desafio desse ano, muito obrigado, governadores, outros colégios de governadores. Agradecer novamente a presença do nosso presidente, indicado, esse amigo querido. Agradecer ao Carlos Sandoval. Quem não conhece o Carlos Sandoval vai ter a possibilidade de conhecer aqui em Fortaleza. Um gentleman, uma pessoa, um homem querido também. Agradecer a presença do ex-curador Marcelo Reich, nosso querido Almiro Schmidt. Muito obrigado, Almiro. Obrigado, Nestor. Muito obrigado pelo trabalho, Almiro. Tudo que vocês fazem pela desafio da polio, nossos coordenadores de fundação, de imagem públicas aqui presentes, coordenador de grandes doações, coordenador de Rotary aqui presente, todos os amigos rotarianos, rotaractianos, senhoras da Casa da Amizade, nossa família, muito obrigado. Que Deus abençoe, que todos nós possamos já passar para um novo desafio. Eu sou uma pessoa que sou ligada a desafio. Eu acho que esse desafio nós temos que ir até o final e concretizar a nossa promessa. Beijo, boa noite, muito obrigado e continue orando e fazendo pelo povo do Rio Grande do Sul. Beijo. Obrigado. Silmara. Obrigado. Silmara. Eu, Silmara Pazini, em nome do coordenador Carlos Daniel e de todas as lideranças do Rotary no Brasil, queremos agradecer a presença de todos e nós estamos juntos em todas as ações que são necessárias. Nós somos pessoas em ação, nos dedicamos para tornar o mundo melhor e mais justo. Obrigada e continuaremos também a apoiar a campanha SOS Rio Grande do Sul. Juntos nós passaremos por esse momento que tanto tem nos comovido. Abraço a todos, uma excelente noite e espero que tenham todos aproveitado muito. Obrigado. Obrigado, doutor Éder. Se quiser se despedir, pode despedir, por favor, também. Agradeço. Desculpa, eu estava tentando abrir o microfone aqui. Eu queria muito agradecer, e dizer que ano passado nós fizemos ações de multivacinação pelo país, conforme o Marcelo colocou, nós fizemos ela descentralizada. Em todo lugar que eu fui, a gente teve contato com rotarianos que estavam presentes, ajudando na divulgação. Então, eu tenho aqui uma gratidão enorme por vocês e é bom saber, como membro do governo brasileiro, enfim, estou na gestão do Estado brasileiro, saber que na sociedade nós encontramos instituições como vocês que estão ali para apoiar e promover o bem. Então, o Rotary está de parabéns, vocês rotarianos estão de parabéns e fico feliz de ter vocês ao nosso lado. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Só falta o senhor ser rotariano agora também. Fica o convite, doutor Éder. Uma Obrigado, honra, uma honra. a todos. Gente, obrigado Salve juntos nosso contra Rio a Grande do polio. Sul. Força, Rio Grande do Sul. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a Podemos abrir todos. os microfones aí.